Como escolher a técnica ideal para o seu paciente? Olá, eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental, apaixonada por essa abordagem, inclusive, e ajudo colegas de profissão, estudantes de psicologia a se sentirem ainda mais seguros na hora de atender. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar como escolher a técnica ideal para o seu paciente. Vamos lá então, inclusive anota aí se você quiser. O primeiro passo que você precisa fazer é entender o caso, ou seja, quais são os sintomas que o seu paciente está te apresentando aí na terapia. Quais são os problemas, a queixa que ele está levando aí para você. É importante a gente entender, né, o que ele está buscando com a terapia, ou se ele foi encaminhado por alguém, por um outro profissional. E junto disso, também entender a conceitualização, ou seja, quais são os fatores, o que será que está por trás, né, desses sintomas que ele está te apresentando, que podem estar reforçando esses sintomas, que podem estar influenciando, né, os seus pensamentos, as suas crenças. Então esse aí é um dos primeiros passos, dos primeiros momentos que vão te ajudar, inclusive sim, a escolher a técnica ideal ou a técnica mais assertiva para você trabalhar com ele em terapia. Então anota aí, esse é o primeiro passo, entender o caso, e também junto disso a conceitualização, esse mapeamento do funcionamento psicológico dele, tá? Outra coisa, né, tô aqui com algumas ideias para eu dividir com você, é considerar o nível de resistência e de engajamento do paciente. O que a gente vê na prática? Não é regra, mas na prática a gente vê que pacientes mais resistentes acabam se beneficiando por técnicas ou estratégias, né, por meios de forma mais indireta, por exemplo, com metáforas, com a própria psicoeducação. Então acabam se beneficiando por técnicas, como eu falei, dessa forma, diferente de pacientes mais abertos, mais diretos, que aí podem responder com técnicas também mais diretas, como a própria reestruturação cognitiva, que a gente usa tanto, né, aqui nessa abordagem, na TCC. Então é importante você olhar que nível de resistência, de engajamento ou de envolvimento esse paciente está aí na terapia. Esse também é um ponto de atenção. Você já deve ter percebido que até então eu não te falei qual é a técnica que você vai usar. Eu vou te dar aqui algumas ideias de técnica para demandas específicas, mas antes de, anota essa informação, antes de você e eu também escolher uma técnica e aplicar, a gente precisa saber essas informações iniciais. É isso que vai te ajudar a escolher aquela técnica, aquela estratégia, aquela ferramenta ideal ou mais assertiva para o seu paciente. Então, observe esse outro ponto que eu te falei aqui, certo? Feito isso, você vai para um próximo passo, para uma próxima ideia, que é definir o objetivo da sessão. Então, vamos lá, você vai para um atendimento com o paciente amanhã, semana que vem, sei lá. Então, você quer trabalhar o quê? A regulação emocional? Você quer trabalhar o relaxamento com ele? O que você quer fazer? Você quer melhorar o engajamento dele da terapia, porque ele não está muito engajado, traduzindo essa palavrinha, ele não está muito envolvido com a terapia. Então é importante também entender o que eu quero trabalhar. Ele tá muito resistente com a terapia, né? Ele fala pouco com a terapia, ele não faz muitas tarefinhas, então é importante também entender o que eu vou trabalhar. Isso vai além, de novo, vai além da técnica específica, que eu vou te dar um exemplo aqui no meu próximo tópico que eu separei para dividir com você. Então é importante definir o objetivo do próximo encontro, da próxima sessão. O que você vai trabalhar com ele, qual é o ponto de atenção que você gostaria e que precisa ser trabalhado no próximo encontro. É um feedback que você precisa pedir, que você precisa dar, enfim. Então é um ponto também, definir o objetivo da sessão, que vai além, de novo, de uma técnica muito específica. Seguindo esses passos que eu sugeri aqui inicialmente, isso serve para mim, para você, para todos nós aí, para escolher a técnica ideal e assertiva para o paciente, aí sim eu tenho pelo menos o básico ou uma noção
para escolher então a técnica ideal, a técnica assertiva para o meu paciente. E aí eu trouxe aqui algumas ideias de técnicas para demandas específicas. Agora é a hora de eu escolher então a técnica baseada em quê? No transtorno que ele apresenta, no problema que ele apresenta, no diagnóstico que ele tem. Por exemplo, se ele tem um transtorno de ansiedade, eu trouxe aqui algumas ideias. A estratégia Acalme-se vai ajudar bastante. Inclusive, ela é muito utilizada para transtorno de ansiedade, especificamente, inclusive, transtorno do pânico, né? Cada palavrinha, ou melhor, cada letrinha dessa palavra Acalme-se tem um comando e é super útil, super utilizada para transtorno de ansiedade, para crise de ansiedade, como é muito comum no transtorno de pânico. Ainda falando de transtorno de ansiedade, exposição gradual, a técnica do Mindfulness também ajuda bastante. Agora, você está aí com um paciente num quadro depressivo, com sintomas depressivos. Uma técnica ouro é a ativação comportamental, que, traduzindo, é o planejamento de atividade. Então, você pode pegar essa técnica e trabalhar com o seu paciente sempre, tá? Então, é importante você olhar qual é o problema do meu paciente, o transtorno, o diagnóstico. Para ele não tem um transtorno, nenhum diagnóstico. Ok, mas ele tem um problema, ele tem uma queixa, ele tem uma dificuldade, algo que está atrapalhando a vida dele, que está trazendo um prejuízo significativo. Vamos falar bonito, né? Então, se está atrapalhando a vida dele em várias áreas, vamos pegar uma técnica sim para aplicar, mas lembre-se dos passos anteriores que eu falei. Se você já esqueceu, pausa aqui antes de continuar e volta aqui um pouquinho do vídeo, tá? Por exemplo, se ele tem um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, uma técnica que vai ajudar muito é a exposição com prevenção de resposta. A própria reestruturação cognitiva vai ajudar bastante. Então, são técnicas específicas. Aí sim é que vale para você aplicar, trabalhar com o seu paciente. Se ele tem baixa autoestima, isso é muito comum, né? Eu trouxe só algumas ideias aqui. Então, diário de pensamentos positivos vai ajudar bastante. Então, de novo, eu quero só reforçar. Técnica ajuda muito. Quem já me conhece, acompanha meu trabalho já há algum tempo, talvez seja o seu caso ou não, me acompanhe nas redes sociais, lá nos nossos grupos de estudos, lá nos nossos cursos básicos, no avançado, tá mais próximo lá de mim, já deve ter ouvido eu falar bastante, ou até aqui pelo YouTube. Técnica ajuda e ajuda muito, mas cuidado para que você não se prenda apenas em técnica, para que não fique apenas na superfície, tratando só o sintoma. É importante que a gente trate a raiz dos sintomas. Então, vai além de técnica, mas aqui eu quero trazer uma ideia aqui inicial. Então, antes de você pegar uma técnica para trabalhar com o paciente, olha esses outros pontos que eu trouxe aqui para você, tá bom? Feito tudo isso, você vai para uma outra ideia, para te ajudar a escolher então a técnica ideal, assertiva para o seu paciente, que é o quê? Que é o teste e o ajuste. É algo óbvio e é óbvio mesmo. Então, se você pegou a técnica, aplicou com o paciente e a técnica, a estratégia, a ferramenta, o que for, que você der o nome aí, não surtiu efeito esperado, não foi aquilo que você esperou, não funcionou super bem, o que você precisa fazer? Você precisa adaptar. Você precisa fazer de uma outra forma, você precisa aplicar novamente, observar, né, se funcionou desse outro formato. Outra coisa é pedir feedback para o paciente, tentar ver. Vou te dar um exemplo bem rapidinho que eu não quero me estender muito. Por exemplo, a gente trabalha muito técnicas de respiração em demandas de ansiedade. Então a gente tem várias formas, vários formatos para trabalhar a ansiedade. A gente tem a respiração diafragmática, a gente tem a técnica da Vela e da Flor, a gente tem técnicas do próprio Mindfulness, da atenção plena. Então, a gente tem a respiração quadrada, são técnicas de respiração em formas e formatos diferentes. Então, é importante que você tenha essa ideia e você vai aplicando. Cada paciente vai adaptar de uma forma diferente. Por isso que aqui cabe o teste e o ajuste. Então, você vai aplicar, por exemplo, vai trabalhar a ansiedade. Aplica lá a respiração diafragmática. Funcionou? Ok. Não funcionou? Aplique a respiração quadrada. Não funcionou? Aplique a respiração quadrada. A Vela e a Flor, vai tentando formatos diferentes. Então, essa é uma ideia também que pode te ajudar bastante. E sempre observe a reação do paciente e peça sempre para ele um feedback.
Isso vai te ajudar no processo como um todo. Peça para ele um feedback e também dê também sempre um feedback. Agora, se você quer aprender mais sobre as principais técnicas da TCC, um pouco mais de tudo que eu falei aqui, quer se aprofundar um pouco mais sobre a conceitualização, o processo de identificar pensamentos e crenças e mais um monte de coisa, o básico mesmo da TCC, aqui abaixo tem um link. Você clicando, você vai para uma outra página e aí você vai ver o conteúdo programático lá do nosso curso básico em TCC. Tem muita coisa bacana e se você quiser conhecer, vai ser um prazer receber você do lado de cá, lá no nosso curso básico em TCC. E ó, se esse vídeo te ajudou, quero te pedir 2 favorzinhos aí. Dá um like aqui nesse vídeo e aproveita para seguir esse canal, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo te ajudou, foi legal e assim que chegar mais um vídeo novo, ele avisa para você. Por enquanto eu vou dar uma pausa e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!